entendi direto. Something that I didn't understand right. Você fala de parto como um processo involuntário. You talk like birth as an involuntary process. Involuntary process. Sendo natural, né? Like natural birth, like... Okay, go. Mas, do que eu estou entendendo assim, de repente involuntário para a mãe, mas para o feto é voluntário, né? Porque está iniciando o processo de nascimento por conta de... She says that the birth process is an involuntary process for the mother, but that maybe for the baby it's a voluntary process because the baby says, I want to be born. Is that correct? But when we talk about voluntary or involuntary process, When we talk about voluntary or quando a gente está falando de parto como um processo voluntário ou involuntário, we talk about, we are thinking of behavior of under the control of primitive brain structure. então a gente está falando de processos que estão sob o comando de estruturas primitivas do cérebro. The birth process is an involuntary process O processo de parto é um processo involuntário, because it's mostly under the control of subneocortical brain structure. porque está sob o comando de estruturas arcaicas do cérebro. And what happened with the case of the baby? E o que acontece no caso do bebê It's a time when its neocortex is not yet highly é developed. um tempo onde realmente o neocórtex ainda não está realmente So we are desenvolvido. always in the field of what we might call involuntary processes. Então também o bebê estaria no que a gente chama no campo do processo involuntário. But involuntary processes that can be repressed, inhibited by Mas a questão é que os processos neocortical activity in the case of adults. o caso é que os processos involuntários podem ser inibidos no caso dos adultos. To illustrate the concept of involuntary process, we must enlarge a little bit the topic. Então, só para ilustrar um pouco a questão da redução neocortical, a gente pode aumentar um pouco o tópico. For example, you all heard about primitive reflexes, Por exemplo, todos vocês já ouviram sobre os reflexos primitivos, archaic reflexes. reflexos arcaicos. Those reflexes you can detect among newborn babies, São reflexos que você pode identificar nos bebês recém-nascidos, but disappear after that mas eles vão desaparecer depois de um tempo, for a certain development of the neocortex. em função do desenvolvimento do neocórtex. So we are in the field of what is involuntary. Então, a gente está no campo do que é involuntário. It disappears when neocortex. E aí vai desaparecer com o desenvolvimento So it's a question neocortical. of definition. É uma questão sobre definição. When we talk about voluntary, we are thinking of effect of neocortical activity. Então, quando a gente está falando de voluntário, a gente está falando de coisas que acontecem sob o efeito da atuação do neocórtex. You're not going to give the examples? I was waiting for the examples. Or I just gave the example of Okay. primitive reflexes. Or Because I swimming. thought it was nice to talk about the baby, the way they can swim, they can... But swimming reflex is often classified among the primitive reflexes. Então, quando eu falei que eu queria que ele falasse que tem essa coisa de que quando o bebê nasce, até mais ou menos 3 meses, se você colocar ele na água, ele vai ter o reflexo de nadar. Newborn baby had perfectly coordinated swimming movement. Porque o bebê ele tem realmente o reflexo totalmente coordenado da... The baby is immersed, does not panic. O Keep bebê, its quando ele está eyes imerso open, na água até 3 meses, ele não entra em pânico. Ele has sabe o que fazer. perfectly coordinated movement, Ele coordena perfeitamente os and movimentos. can reach a place it can grasp. E ele pode, então, chegar num lugar onde ele pode segurar. But after some weeks or some months, this swim behavior will disappear. Mas depois de algumas semanas ou meses, esse reflexo ele vai desaparecer. That's because the definition of primitive reflexes. Por causa desse reflexo, da coisa do reflexo primitivo. E um que eu acho... Um que eu acho super interessante é quando o bebê, o segundo irmão nasce, o primeiro faz xixi na cama, que nem o cachorro, para marcar o território. Isso é um reflexo primitivo.
Interestingly, there are some primitive reflexes É interessante que existem alguns reflexos primitivos that don't disappear que não desaparecem among some people. entre algumas pessoas. For example, people with cerebral palsy, Algumas pessoas com paralisia infirmité cerebral. cérébromotrice en Yeah, okay. français. Cerebral palsy, some people maintain their primitive reflexes Algumas dessas pessoas, elas mantêm os reflexos primitivos, because they have not developed some part of their neocortex. porque não desenvolveram algumas partes do neocórtex. It also happens that people in old age Aí também acontece que pessoas na idade velha, recover primitive reflexes. às vezes recuperam reflexos primitivos, Primitive reflexes were present at birth, could be detected, observed at birth, que alguns reflexos podiam ser observados na hora do parto, logo após o parto, that disappear for certain development of neocortex, desapareceram durante o desenvolvimento neocortical and they can come back in old age e podem realmente voltar na idade velha. when the neocortex is becoming weaker. Quando o neocórtex está se tornando mais fraco. Elderly people have weakened neocortical activity. As pessoas mais velhas vão tendo uma diminuição da atividade They neocortical. lost their memory. Eles perdem a sua memória. They cannot easily find their ideas, their words. Eles estão completamente perdidos, não acham suas ideias. That getting old, Isso quer dizer que a gente está ficando velho. and some of them recover their primitive reflexes. E alguns deles podem recuperar o reflexo primitivo depois. Your primitive reflexes are not back. Está perguntando se os meus reflexos primitivos já estão voltando. Okay, some questions. Aquela pergunta sobre a ocitocina para a indução da placenta, lembra? So, pergunta. O que ele quer que você pergunte? Fale em português. Não tá Vai. pensando. Se o uso da ocitocina no pós-parto ou no período expulsivo prolongado, ele traz também repercussões maternas. If the use of synthetic oxytocin after the delivery of the baby, and just to make it faster in the end, if that will bring complications for the mother. So synthetic oxytocin given After the birth The of the the baby birth of for the the baby. delivery of the placenta. Yes, and also to help in the end of pushing phase. In the end, when it's really done, they use a little bit to push. If that will. Just at the last minute. Yes. Yes. Só pensando que aqui é protocolo brasileiro. Because this is it's a protocol in Brazil. To use the protocol in Brazil says if you have prolonged pushing phase, you need to use oxytocin. And also, just after the baby is born, you need to use oxytocin. This is a That's protocol. That's common. It's two different things, yes. 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 Essas duas coisas são bastante comuns. I think we have to separate these two ways to use synthetic Eu acho que a gente vai ter que oxytocin. separar um pouquinho essas duas maneiras de usar a ocitocina. Important that we say some word first. Primeiro, será bom a gente falar algumas palavras primeiro. But synthetic oxytocin routinely given to the mother A ocitocina dada rotineiramente para a mãe, at the very time of the birth of the baby no exato momento do nascimento do bebê, to facilitate the bloodless delivery of the para placenta. realmente facilitar uma diminuição do sangramento na saída da placenta. Of course, we are talking about women who gave birth by themselves. É claro que a gente está falando de mães e mulheres que deram à luz por conta própria. We are not talking about women who already have a drip of synthetic oxytocin before the birth of the A gente baby, não está falando de mulheres que já estavam com a ocitocina sintética antes do bebê nascer. or who have been given synthetic oxytocin before the birth of the baby in general. Ou que foram dadas a ocitocina sintética antes do bebê
nascer. That's why I want to make the topic more precise. Por isso que eu estou querendo fazer o tópico um pouquinho mais preciso. Synthetic oxytocin given for the delivery of the placenta. Então, primeiro vamos falar da ocitocina sintética dada para a deictação placentária. Because this is a very common practice Porque isso é uma prática muito comum all over the world, em todo o mundo and is based on the result of several randomized control e trials. isso tem base em vários estudos clínicos randomizados. The last one have been published in 1997. O último foi publicado em 1997. It's called the Hinchinbrook study É o nome aí do grupo estudo in the UK, na Inglaterra. published in Lancet. Foi publicado no Lancet. And there have been another study in Bristol 10 years before, E também teve outro estudo em Bristol 10 anos antes. roughly the same protocol. Praticamente o mesmo protocolo. But the results have been well known all over the world O resultado foi apreciado em todo o mundo and have influenced the practitioners all over the world. e influenciou realmente a prática em todo o mundo. In this study, they compared two attitudes. E nesse estudo eles comparam duas atitudes. One was the expectative attitude. Uma era a atitude expectante, Let's wait and see. vamos apenas esperar e ver. And the other one was the active attitude. E a outra era uma atitude ativa. And one component of the active attitude E um dos componentes dessa atitude ativa was injection of synthetic oxytocin era a injeção da ocitocina sintética. at the very time when baby is born. Exatamente no tempo quando o bebê nasce. And the main endpoint O ponto principal was blood loss, average blood loss for the delivery of the placenta. realmente era a diminuição da perda sanguínea para a saída da placenta. So the result of all these studies, Então- particularly these two studies, O resultado desses dois grandes estudos, that in general que em geral the blood loss was reduced a perda sanguínea era reduzida when there was active management of the first stage of labor. quando a gente tinha realmente o terceiro período do parto, o manejo do terceiro período do parto, In particular, injection of synthetic oxytocin principalmente com a injeção da ocitocina at the sintética, time of the delivery of the birth of the baby. exatamente após o nascimento do bebê. So these studies have been well accepted all over the world, Esses estudos foram aceitos em todo o mundo and it became routine almost everywhere. e se tornou rotineiro em praticamente todo o mundo. When a woman has given birth by herself, which Quando is uma- not common, Mulher deu uma luz por conta própria, o que não é nada comum, to give her a uterotonic agent, a dar a ela um agente uterotônico, in general synthetic oxytocin, em geral a ocitocina sintética, at the very time when baby is born. no momento imediatamente após o nascimento do We bebê. must say that this practice O que a gente pode falar é que essa prática immediately had spectacular effect teve um efeito espetacular imediato on the maternal mortality rate, na mortalidade materna, particularly in parts of the world particularmente numa parte do mundo where they have quite invasive beliefs and rituals during the first stage of labor. principalmente onde eles têm crenças e rituais muito invasivos no terceiro estágio do parto. Which is the case, for example, of African countries. É o caso, por exemplo, da África. In African countries, there are very aggressive beliefs and rituals. No norte da África, por exemplo, a gente tem rituais muito fortes relativo ao nascimento do bebê. Distracting the mother when baby is born. E distraem completamente a mãe após o nascimento do bebê. We must provide a short physiological reminder A gente precisa só lembrar alguns pontos fisiológicos. that when there is no interferences, Quando não tem nenhum tipo de interferência, that we say when a woman has given birth by herself, quando uma mulher realmente deu à luz por conta própria, and when after the birth of the baby, e quando depois do nascimento do bebê, she is not distracted by cultural interferences, ela não é distraída pelas interferências but culturais, she can remain on another planet during a while. se ela puder continuar em outro planeta por um tempo, Important to know that this is a time a gente precisa falar que esse é um tempo when a woman can release the highest possible peak of oxytocin. É nesse momento que a mulher pode liberar o maior pico da sua vida de A ocitocina, human being can relieve during his whole life.
que um bebê pode liberar durante toda a sua vida. Uma mulher pode liberar. Important to explain that. É importante explicar isso. At a time when we know that oxytocin is presented as the main hormone of love, Principalmente quando a ocitocina é apresentada hoje como o principal hormônio. Senta ali, Laura. it's important to know that the highest possible peak of hormone of love Então, quando ele tá a mãe está liberando o principal pico de ocitocina sintética de toda a sua ocitocina natural de toda a sua vida, perdão. a woman can release during her whole life A mulher pode liberar durante toda a sua vida. is just after the birth of the baby. Realmente é logo após a saída do bebê. This has been well demonstrated by Kerstin Jonas Moberg in Sweden. Isso foi bastante demonstrado pela Kerstin Jonas Moberg lá We na have Suécia. already mentioned her work this morning. A gente já falou do estudo dela essa manhã. She found the highest possible peak of hormone of love, Ela achou o principal pico do hormônio do amor, you say oxytocin, quer dizer, ocitocina, that a human being can release. que um ser humano pode liberar. Is the case of a mother É o caso em que a mãe, during the minutes following birth. realmente nos minutos após o parto. But the point Mas o ponto é that oxytocin, que a ocitocina, the release of oxytocin is highly dependent on environmental a factors. questão é que a liberação da ocitocina é muito dependente dos fatores ambientais. Oxytocin has been described as the shy hormone. A ocitocina já foi descrita It does not appear. como o hormônio tímido. It does not appear among observers. Não aparece ela não é strangers. liberada entre os observadores, entre pessoas estranhas. So that in practice, Isso quer dizer que na prática, most women, after thousands of years of social childbirth, após milhares e milhares de anos da socialização do parto, as mulheres, don't release the high peak of oxytocin. elas não liberam mais o seu alto pico de ocitocina, They are supposed to release immediately after birth. que elas são que deveriam então liberar logo após o nascimento do bebê. So we have not the time to talk about all the perinatal beliefs and rituals Não dá para a gente falar de todas as crenças e rituais perinatais, that have the same effect. que todos têm o mesmo efeito. I can give one example among dozens Eu posso dar apenas um exemplo entre muitos outros. of an African behavior Isso então é um comportamento dos países among africanos, the Tagara entre os tagarás, in west part of Burkina Faso. na parte oeste desse lugar aí. It's just an example. Burkina Faso. Burkina Faso. It used to be Haute-Volta at the French time. Now it's an African country. It's one of the poorest African country with a very low average, very low standard of living. É dos países mais pobres da África, com muito nível de vida muito baixo. And there are high rates of maternal mortality, E temos altíssimas taxas de mortalidade materna. particularly mortality related to bleeding, hemorrhage. E a maioria dessas mortalidades, dessa morte materna, está ligada à hemorragia do pós-parto. So I'll just give an example. Só vou dar um exemplo. When in this cultural milieu, Então, quando a gente está nesse condicionamento cultural, a woman is in hard labor, uma das mulheres, quando as mulheres estão em franco trabalho de parto, all the young children of the community are around. todas as crianças pequenas da comunidade ficam em torno dela em trabalho de parto. And when they hear the children below the age of 5 or 6, Todas as crianças com menos de 5, 6 anos ficam em torno dela enquanto ela está em trabalho de parto. and when they hear, when they are around, not far away, Eles estão por perto. and when they are, Eu não entendi. Todas as crianças com menos de 5 e 6 anos ficam por perto enquanto ela está dando à luz. and when they hear baby is born, E quando eles ouvem que o bebê nasceu, they enter the birthing place, eles entram no lugar que ela deu à and luz all of them scream at the same e time todos começam a gritar ao mesmo tempo to welcome the baby. para receber, para dar bem-vindo ao bebê. The baby is not welcomed by the mother.
O bebê não é bem recebido, na verdade, bem-vindo pela mãe. The baby is welcome by the community of children. Ele é recebido, então, ele é bem-vindo pela comunidade de crianças da. It's highly socialized childbirth. É um parto muito, muito socializado. For the mother, it's a terrible distraction. Para a mãe é uma distração terrível. She cannot release her vital oxytocin. Ela não pode, então, liberar a sua ocitocina vital. And the rate of maternal death in these ethnic groups, E, então, o resultado é que a mortalidade materna nesse grupo étnico, until recently, até recentemente, was still in the region of 1,000 for 100,000. estava ainda na margem de 1.000 para 100.000. Just to give an idea of the order of magnitude, Só para vocês terem uma ideia da ordem de magnitude, in Western Europe, na Europa it's Oriental, usually some units you can count with your fingers a gente pode contar o número de mortes na minha mão dos meus dedos for 100,000. para 100.000. In that place, it's 1,000 for E 100,000. nesse lugar é 1.000. It's pro mesmo another 100.000. order of magnitude. É uma outra ordem de magnitude. So if I say that, E se eu estou falando isso, is to analyze é para analisar, the effect of this new attitude é para a gente realmente analisar o efeito dessa nova atitude that developed all over the world que se desenvolveu mesmo em todo mundo, after several randomized control trials depois de muitos estudos clínicos randomizados, contrasting expectative management and active management. contrastando então a atitude expectante e a atitude ativa no parto. The manejo positive ativo. effects have been spectacular, in particular in Africa, E os resultados foram espetacularmente bons, em especial na África, in places where they had so invasive beliefs and rituals. em especial nesses lugares onde a gente tem essas crenças e rituais. So we can say that today, O que a gente pode falar é que hoje em dia, all over the world, em todo o mundo, there is a dominant attitude. existe uma atitude dominante. If a woman has given birth to the baby by herself, Se uma mãe deu à luz por conta própria, in general, she is given synthetic oxytocin em geral, ela recebe a ocitocina or sintética another uterotonic agent ou um outro agente uterotônico for the delivery of the placenta. para a dictação placentária. So we can say that at the present O time, que a gente pode falar é que no presente momento, if we look at short-term statistics se a gente pode olhar, se a gente para para olhar as and at a estatísticas global level, e no nível global, the effects are positive. o efeito é positivo. So this is what we can say. I saw your hand. Isso é o que a gente pode falar por agora. But this is, at the present Mas time, isso é no presente momento. what we can learn from modern statistics O que a gente pode aprender é da moderna estatística. that only take into consideration short-term criteria. Mas só leva em consideração critérios a curto prazo. And in this case, average blood loss E nesse caso, a média de perda sanguínea and maternal mortality rates. e mortalidade materna. But the issue becomes much more complex Então esse assunto se torna muito mais complexo if we enlarge the topic se a gente ampliar um pouco o tópico. and if we analyze what's happening at a global level. E se a gente realmente observar o que está acontecendo a nível global. It means that today, at a global level, Isso quer dizer que hoje em dia, no nível global, love hormones os hormônios do amor have been made useless estão se tornando inúteis in the perinatal period. no período perinatal. It's wonderful if you consider short term. É maravilhoso se você considerar a curto prazo Maternal mortality rates, a mortalidade materna, average blood loss. a quantidade de perda sanguínea. But in terms of future of the species, Mas se a gente pensar no futuro da espécie, you are wondering how long can we go on like that? a gente se pergunta por quanto tempo a gente pode ir assim? How long can hormones of love remain useless in the perinatal period? Por quanto tempo os hormônios do amor podem então se tornar tão inúteis durante o trabalho de parto, That- nesse período that- perinatal? That's the stage we have reached at the present time. Esse é o estágio que a gente atingiu até hoje. So it means that to promote an active management of the first stage Então, promover um manejo ativo do terceiro estágio do trabalho de parto is valuable short term, é super válido a curto prazo, but on the condition mas na condição that at the same time é que, ao mesmo tempo, we think
long term, a gente pensa a longo termo. and we wonder what to do E a gente pensa o que fazer to make this active management useless. para realmente fazer com que esse manejo ativo se torne inútil. It means what to do to understand better the physiological processes. Isso quer dizer o que a gente pode fazer para realmente entender melhor os processos fisiológicos. What to do not to stimulate neocortical activity in the perinatal period. O que a gente pode fazer mesmo para não estimular o neocórtex no período perinatal. So that question we have to raise at the present time. Então, essa maneira que a gente tem que fazer essa pergunta no presente momento. And something, situation which is quite common at the present time, E uma situação que é bastante comum no presente momento, when we consider new strategies, quando a gente considera novas estratégias, new medical attitude, novas atitudes médicas, we can reach almost opposite conclusions a gente pode realmente quase que atingir conclusões opostas. if we just think short term, Se a gente realmente só pensar a curto prazo, if we seek with precise criteria, se a gente usar critérios precisos, and we see the problem a completely different way. aí a gente vai ver o problema de uma maneira completamente diferente. If you consider the future of our species. Se a gente considerar, então, o futuro da nossa In espécie. fact, the question is, E, na verdade, a questão é what is the future of our species? qual é o futuro da nossa espécie? What is the future of humanity? Qual é o futuro da humanidade? From the time when we have made hormones of love useless A partir do tempo onde a gente fez com que os hormônios do amor se tornassem inúteis, in the perinatal period. durante o período perinatal. So once more, the important point Mais uma vez, o ponto importante is to understand birth physiology é realmente compreender a fisiologia do and parto to wonder what can we do so that as many women as possible e o que eu posso fazer para que mais e mais mulheres can release a high peak of love hormone, of synthetic possam oxytocin liberar um alto grau dos hormônios do amor ou da ocitocina in the minutes following the birth of their baby. no minuto após o nascimento do seu So bebê. it's a way at the present time to phrase appropriate questions. Então, o tempo que a gente tem agora de fazer as perguntas apropriadas. It's what we said previously. É o que a gente falou anteriormente. When we are in an absolutely new situation, A gente está realmente numa situação absolutamente nova. and that's absolutely new situations, Realmente situações absolutamente novas. making love hormone useless Fazendo com que os hormônios do amor se tornem inúteis. in the period of birth at the level of the species. It's a new situation. Em torno do parto, a nível... esqueci. The Last phrase. yes, the first thing to do is to phrase appropriate questions, new Então, questions. a primeira questão a fazer Appropriate é question. formular a pergunta correta. So, having said that, Depois de falar isso, we're curious to know what Laura wanted to say. eu estou curiosa para saber o que a Lola quer falar. When a midwife in a home birth gives Pitocin after the birth, You speak American language. yes. Pitocin is the American trademark. Yes. Artificial oxytocin when the woman has just given birth, just to help to ease the placenta coming out. That prevents immediately all the oxytocin peak Oh, that yes. this woman would have. Yes. Quando a parteira domiciliar nos Estados Unidos dá uma injeção de ocitocina sintética na mulher para ajudar a saída da placenta, ela vai inibir aquele pico enorme, maravilhoso de It's a ocitocina. general rule in endocrinology. Yeah. But this If is you a artificially introduce a hormone, the body stops providing this Então, a hormone. questão é, sempre que a gente introduz um hormônio Pardon? similar, o corpo para de produzir o seu próprio hormônio. This is a crime against humanity. Isso é um crime contra a We are humanidade. not here to judge, A gente but- não está aqui para julgar, but to say what is good, what is bad, nem dizer o que é bom e o que é ruim. but to phrase questions. A nossa questão So, aqui é fazer I don't perguntas. try to judge, Eu não quero julgar, but I just say what is the future of humanity. mas a única coisa que eu falo é qual é o futuro da humanidade If we go on in the same direction, se a gente continua na mesma direção. and if hormones of love E se os hormônios do amor, remain useless se, in the perinatal period. se realmente os hormônios do amor se tornarem inúteis no
período What is perinatal. the future of our species if hormones of love are not useful? Então, realmente, qual é o futuro da nossa espécie a partir do momento que os hormônios do amor se tornam So inúteis? we must avoid to suggest opinions. A gente tem que tomar o maior cuidado para não oferecer opiniões. We have to phrase appropriate A questions. questão é fazer as perguntas apropriadas. How useful are hormones of love? Como é útil ou não, ou como podem deixar de ser útil o hormônio do amor. The guy. A socialização do parto, numa perspectiva do crescimento do aglomerado de homens, Nos hommes grandissent ils ont sonné avec une socialisation de la naissance. você fala, há muitos anos atrás, vivíamos em pequenas comunidades, fomos ficando cada vez mais gregários e hoje vivemos em megalópolis. E nós aqui, muitos de nós, trabalhamos em maternidades com movimentos muito grandes de nascimento, aonde praticamente não existe privacidade. Il n'y a pratiquement jamais quelque chose de privé. La privacy n'est jamais presque là. E a privacidade é uma questão fundamental para a síntese de ocitocina. Et c'est fondamental pour la libération de l'oxytocine. Como você vê, do ponto de vista da saúde pública, Comment tu vois ça du point de vue de la santé publique, essa contradição? cette contradiction? It's a question of public health. No? É uma questão de saúde pública, realmente. The important point is to realize that childbirth became socialized, O ponto importante é a gente realmente se dar conta que o parto se tornou socializado but about 10,000 years ago. há 10 mil anos atrás. It is one aspect among others É um dos aspectos, entre outros, of the domination of nature. foi um dos aspectos mesmo da dominação da natureza. We have our ancestors as domesticated plants, Os nossos ancestrais domesticaram as plantas, agriculture, a agricultura, have domesticated domesticaram os animais, animal husbandry, os animais ficaram animais domésticos, and have domesticated to a certain extent human beings, e também domesticaram de alguma forma os seres humanos. particularly episode of our reproductive life, Principalmente se a gente olhar do ponto de vista da reprodução humana, and particularly childbirth. e principalmente o parto. So birth became socialized. Então, o parto se tornou socializado. But it shows there have been several phases in the history of the socialization of childbirth. Mas claro que a gente pode falar de diferentes fases na história da socialização do parto. There have been variants according to different cultural milieux. E claro que existem variantes de acordo com os condicionamentos culturais. As we said previously, some beliefs, rituals were transmitted from generation to generation. Primeiro, algumas crenças e rituais que foram passadas de geração para geração. It became more and more common that women give birth in the presence of other human beings. É mais e mais comum cada vez as mulheres darem à luz na presença de outros seres humanos. Before the Neolithic Revolution, women used to isolate themselves to give birth. It was a general law. Antes da Revolução Neolítica, as mulheres realmente se isolavam para dar à luz. So there have been many phases, many variants in the society of childbirth, Então a gente realmente pode falar de várias fases, várias variantes na socialização do parto. with the role of institutions. Então foi o papel a For função das example, there was instituições. a time when the religious institutions A gente teve um tempo onde a gente tinha muitas instituições religiosas. were selecting the midwife in the village. Eram elas, por exemplo, que selecionavam as parteiras do vilarejo. Often the midwife in the village was the one who was good in Brittany, for example, at baptizing the baby. Em geral, a parteira era aquela que era boa de batizar, So- eram outras qualidades. Many aspects of socialization. Então, muitos aspectos da socialização. But it shows that recently Mas é verdade que, recentemente, there have been new aspects of a socialization. gente pode falar de um novo aspecto da socialização do parto. New aspect related to the fact that family structures have been modified. Então, a gente pode falar que as estruturas familiares se modificaram. Some century ago, it was still the
extended family. Então, alguns anos atrás era a família standard. Today it's more and more the nuclear family, Cada vez mais é muito mais a família nuclear. even occasionally the one-parent family. E às vezes um pai só na família. So big changes in family structures. Então, mudanças muito grandes na estrutura familiar. And what happened also in the middle of the 20th E century, também o que aconteceu no meio do século XX and that's our ultimate aspect of the society of childbirth. é o último, então, aspecto da socialização do parto. The environment became masculinized O ambiente se tornou masculino and medicalized. e medicalizado. That was new. Isso foi novo. Middle of the 20th century, the environment was still eminently female. Porque até a metade do século XX, realmente o ambiente do parto era totalmente de mulheres. When a woman was giving birth, in general, at home, Quando uma mulher, por exemplo, estava dando à luz, em geral, naquele tempo lá em casa, until the middle of the 20th century, até a metade do século XX, it was in general women's business. era, na realidade, o trabalho de mulheres. Baby's father was in a bistro O pai do bebê estava no bar, or given a task like boiling water, ou então alguém dava alguma função para ele, como ferver a água. but it was women's business. Mas realmente a questão era um trabalho da mãe. And Das mulheres, desculpa. after the middle of the 20th century, Depois da metade do século XX, the environment became more masculinized, o ambiente então se tornou cada vez mais masculino. suddenly more specialized doctors. De repente, mais e mais médicos especialistas. Many of them were men. A maioria deles eram homens. Common participation by baby's father. É comum a participação do pai no parto. So this is how we have reached ultimate phases of the socialization of childbirth. Então é por isso que a gente está atingindo a fase máxima We have reached da the limits. socialização do parto. We have reached the limits gradually A gente gradualmente chegou no limite. in a comparatively short period of time, Comparativamente num período curto de tempo. not more than 10,000 years. Não mais do que 10 milhões de anos It's a atrás. short period of time in the history of mankind. Uma história curta na história da vida do ser humano. Childbirth became more and more and more and more socialized. O parto se tornou cada vez mais e mais socializado. And we have reached a point E a gente atingiu um ponto when today most women don't give birth anymore. onde a maioria das mulheres não dão à luz mais. Even if they don't give birth by the vaginal route, Mesmo que elas dão à luz à via vaginal, in general they give birth with pharmacological assistance. em geral elas dão à luz com assistência farmacológica. So we have reached the limits. Então a gente atingiu os limites. So what we can do at the present time is to phrase appropriate questions Então o que a gente pode fazer no presente momento é fazer questões apropriadas. in terms of future of our species. Em termos do futuro da nossa espécie. So here we are at the present time. Então é aqui que a gente está no presente momento. Once more, we realize that we have to phrase appropriate new questions. Então, mais uma vez, a gente se dá conta que a gente precisa fazer uma pergunta apropriada. I don't want to say more now, Eu não quero falar mais nada because agora, it's exactly 6 o'clock. porque é exatamente 6 horas. And I was trying to find an excuse Eu estava tentando realmente achar to conclude this long day uma desculpa para poder encerrar esse longo dia. with the word question. Com a palavra pergunta. And I found an excuse. E eu achei essa Have a desculpa. good evening. Boa noite para todos.